Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gente que Fala. Como vocês sabem, tá chegando o fim de semana, a gente gosta de indicar coisas boas. Na maioria das vezes, a gente traz lá um ator, um cantor, enfim, alguém que escreveu um livro para te dar sugestão do que fazer no fim de semana. Dessa vez, a gente vai te dar um acompanhamento do que fazer no final de semana. Foi ao teatro? Passa lá depois. Né? Vai ler um livro? Vai com a família lá. Onde que é esse lá? Sabe por que eu tô falando passa lá? Que hoje nós estamos com o Marcelo Ruban, que é proprietário de um restaurante mexicano aqui em São Paulo. É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo. Seja bem-vindo. Muito prazer, Tudo obrigado. bem? Rapaz, mexicano. Mexicana. Você tem origem mexicana? Não, Ele vai me não. descontar o que que é isso. O que me deixou mais impressionado agora, assim, sabendo que ele não tem origem mexicana, é você é engenheiro civil. Engenheiro civil. Tem a ver, você comia muito comida mexicana quando era mais novo, rapaz? Não, eu vou te contar a história, você vai entender. Vamos entender então o que que o engenheiro civil está com um restaurante Tacomex. Depois você entra lá, a gente vai falar das redes sociais, vamos conhecer mais o Tacomex, é um restaurante mexicano. Isso. Mas antes de eu falar, então, com o engenheiro, com o proprietário do restaurante, queria falar com o Marcelo. Vamos conhecê-lo um pouco mais aí, você que também está curioso. Marcelo, você é da onde? Sou de Mauá, nasci em Mauá, sou do ABC. Aqui pertinho, É, aqui do pertinho. lado, que legal. Passou a infância lá. Passei a infância toda em Mauá, aí casei e mudei pra Santo André. Também se manteve ali no ABC, Isso, bastante. exato. Tem filhos? Tenho uma menina linda de 10 anos. Ah, que legal. Vamos conhecer, Maria, a Aí, filha ó. deles? Ah lá, A Malu. que linda. Figura. E a gente já soube aí nos bate-papos e depois também na pesquisa que ela gosta de uma arte, é isso? Que arte que ela É, gosta? bailarina. 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 Sábado ela foi num concurso em Taboão da Serra. Uhum. Ganhou o primeiro lugar, melhor bailarina, e ganhou para participar de um concurso na França. Então, ano que Uau. vem ela vai pra França. Como é o nome dela? Maria Luísa. Maria Luísa, ó. É. Vamos conhecer mais esse nome. Parabéns, que linda. Aqui pegou desde bebezinho. Isso. Que bacana, parabéns, linda filha. Olha aqui, ó, tá como é que Isso, começando a aparecer. 5 anos de Tacomex, ela tava lá. Ah, vocês já fizeram 5 anos no 5 restaurante? anos. Vamos conhecer então um pouco mais. Bom, vamos lá. Eu não sei você, como engenheiro civil. Como que começou essa história da engenharia na sua vida, rapaz? Cara, então, eu sempre fui um ótimo aluno, sempre gostei de matemática. Então, era meio nerd quando eu era mais jovem. E aí, fiz técnico em edificações, né? Naquela época, o ensino profissionalizante era um negócio muito legal. Hoje, infelizmente, decaiu um pouquinho, né? E aí, foi um caminho natural fazer engenharia civil. Fiz técnico, faz gostei, fiz. Só que aí, eu comecei a trabalhar na loja de materiais de construção da minha família, do meu pai. E aí, Durante 18 anos eu tenho aqui. eu fiquei dos 18 aos 35, 36. Ah, entendi, legal. Foi isso. Então, fiz 18 anos, eu tinha 2 caminhos, né? Entrei na faculdade, já podia trabalhar, e aí comecei a ficar na loja de materiais de construção. E assim, passei todo esse tempo lá. E aí vocês passaram por uma certa dificuldade nessa Sim, loja, cara. né? E como é que foi esse período? Foi um despertar, olha, preciso acordar para uma outra coisa, preciso mudar minha área, vamos voltar, como que Cara, foi? eu costumo dizer que, assim, todo mundo que passa por um processo de dificuldade, quebra, quando você está passando, você não se dá conta disso. Depois que você passa, olhando para trás, ela é uma experiência muito mais enriquecedora do que uma faculdade. Isso é fato. Você pode perguntar para quem já passou por isso, você vai ver que, assim, o crescimento que você tem nessa Sem dúvida. dificuldade é absurdo. E aí você começa a dar valor para outras coisas, para coisas menores que na época você não dava. E aí quando você vai fazer outra coisa, você toma alguns cuidados que você não tomou, né? Então, assim, eu costumo dizer que foi a pior coisa que eu passei na minha vida, mas foi a maior bênção que eu tive na minha vida, porque foi um aprendizado, assim, muito fora do normal. E aí, olha que interessante, eu era engenheiro civil de formação, mas eu nunca tinha trabalhado como engenheiro, né? Ah, não chegou a atuar. Não, então, eu fiz técnico em edificações, comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade na loja de materiais de construção, então era um comerciante. Sim. Não atuei como engenheiro civil. Uhum. Terminei a faculdade, inclusive quando eu estava no 4º ano, pensei em largar, mas aí falei, não, agora já estamos no final. Já que tá aqui, Já que tá aqui, fica, né? passei. Quem fez engenharia sabe que não é tão fácil assim, né? Ah, tá. E aí terminamos a faculdade e aí eu não atuei como engenheiro. Com o processo dos problemas financeiros que a gente teve, eu me vi
sem recurso e sem emprego e sem comércio e sem nada. Isso nós estamos falando de 2011. 2011. Tá. E aí 2011 e 2012 eu ainda tentei continuar com a loja, não consegui, não tive habilidade suficiente para tocar. Eu costumo dizer que eu não tive estômago. Às Não tive vezes, estômago. por isso entra comida. Começando a entender. Vamos lá. Exatamente. Vamos lá. E aí eu falei, um amigo meu falou, cara, você é engenheiro. Eu falei, olha, eu me formei em engenheiro, mas eu não sou engenheiro, porque eu nunca atuei. Ele falou, cara, bora, vou arrumar um emprego pra você. Aí fez 2 ligações, ligou pra esposa dele, a esposa dele ligou pra uma amiga, na época de um boom da construção civil, que os engenheiros estavam em falta, e aí foi a fome com a vontade de comer. Claro. Em uma semana eu estava empregado, comecei a construir uma estação de tratamento de esgoto em Taquaritinga, que é a 450 quilômetros de São Paulo, do ladinho de Ribeirão Preto, um calor... Quase nada, né? Nossa senhora, 40 graus na sombra. E Um sol pra cada um. foi em janeiro de 2013. Aí eu comecei a minha história como engenheiro. Fiquei 5 anos nessa empresa. Então daí você atuou, então. Atuei como engenheiro. Com medo do caramba. Mas fui com medo mesmo. Cálculozinho, meu pai, né? Eu fui como engenheiro de obra, o de que é mais tranquilo e tava mais dentro do meu métier. Mas assim, mesmo assim, depois de... Eu tava com 10, 12 anos de formado, nunca tinha atuado na área, então... Se atualizar. Bateu aquele medo, Mas, cara, foi bem tranquilo, porque o engenheiro de obra, ele é mais um gestor. E eu já fazia essa gestão no comércio. Então, assim, foi só um negócio amplificado. O comércio era desse tamanho, a obra era desse tamanho. Tá. Então, foi só uma adaptação. Aí você tem o mestre de obra, tem os encarregados. Então, assim, foi bem tranquilo e bem gostoso, cara. Foram 5 anos de muitas histórias. E bacana, ó, gente, vocês estão vendo, olha, já tá se aproximando, a gente. Você que tá nos acompanhando pela Com Brasil TV, pela TV aberta, já passou das 5 da tarde, que é o horário que a gente vai ao ar, né? 5 horas. Então tá dando aquela fominha. Acho que deve ser isso. Ele não deve ter comido bem nesse período. Ele falou, preciso fazer uma coisa melhor, né? Então, ó, lembrando, siga a gente nas nossas redes sociais, aqui no @podcast Gente que Fala, no nosso canal do YouTube, que todos os dias às 5 da tarde, um programa novo para você. Aproveitando, vamos falar então agora do Tacomex. Tacomex. Primeiro, o que significa Tacomex? Taco mexicano. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Uma das coisas mais desafiadoras pra quem tá começando uma empresa é arrumar um nome, cara. Eu pensei, sem brincadeira, sei lá, sem brincadeira, uns 15. Todos já estavam registrados, todos já existiam. Então, Tacomex é do taco e Taco mexicano. da palavra... olha só. E aí acabou pegando. Como eu falei, não conheço nada em espanhol, Tacomex. O que será que significa? Eu juntei 2 palavras. O taco é o mais conhecido, né? O guacamole e o taco. Isso. E Mex de mexicano. Então ficou Tacomex. Aí tem um pouquinho as fotos de você, do restaurante já. Vai começando. Aqui ainda era o buffet. Aqui quando a gente fazia festas em domicílio. Vamos falar Essa disso. É minha tia. Sobrava pra todo mundo, Família cara. se reuniu. Exatamente. Que legal. Ele tá falando, gente, que nem aqui das festas, porque não começou assim, né? Não. Vamos lá, já sou vencedor, né? Cara, o que aconteceu? Eu passei 5 anos na obra e, assim, foi um período muito legal, sou muito grato, só que eu ficava muito longe da minha família. E aí Exato, e a minha filha já tinha nascido e eu comecei a ficar doente. Comecei a entrar em depressão, comecei a ficar meio... Até eu não mandei, eu devia ter mandado uma foto de quando eu tava nessa época, tipo, essa foto de 2 anos atrás e essa foto das festas, que eu trabalhava muito mais do que na engenharia, mas eu tava com uma olheira até aqui. E assim, eu comecei a desenvolver uma doença respiratória sem causa, porque a causa era emocional, e comecei a ficar em depressão, porque eu tinha pouquíssimo tempo com a minha família e não tava vendo minha filha crescer. E aí me deu um estralo, falei, bom, eu preciso mudar de área, mas eu preciso continuar pagando boleto, né? Eu ganhava bem como engenheiro. E aí eu conversei com meu irmão tem uma empresa de eventos. Falei, olha, e se a gente abrir um braço para fazer stand em feira? Falei, pô, legal. Falei, ó, eu vou tocar, vou cuidar, eu uso a sua estrutura e tal, e a gente racha o lucro, beleza? Beleza. 3 meses trabalhando nisso, quantos stands eu vendi? Nenhum. 0. Puxa, você saiu de um fixo, de um garantido. E aí, nesse meio, eu falei, bom, eu já tava fazendo comida mexicana em casa.
Eu ia perguntar por que Isso. mexicano, Mas né? eu Queria vou te explicar, saber. cara. Rapaz do céu. A tua família tem origem italiana, tem origem espanhola, tem origem o Espanhol quê? com português. Então, assim, E ele escolhe México. é, Vamos entender. Olha só comida aqui já é boa o aqui. restaurante, ó. Deu Ah, fome, hein? olha, Deu já tá fome. quase a hora do jantar. A gente vai sair daqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. E aí, o que que acontece? A minha ex-esposa, ela foi num restaurante mexicano muito famoso, numa rede famosa, e gostou muito. E falou: não, você tem que experimentar. Eu nunca tinha comido. Isso quando minha filha nasceu, eu ainda estava trabalhando na Nós engenharia. estamos falando de 2016, mais ou É, menos. 2016, exatamente. E aí a gente foi, eu gostei, mas ela gostou muito. E ela queria ir 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. E eu ganhava bem, mas, pô, vamos devagar, né? Não tão bem Comer assim. fora todo dia dá gasto. Não dá. E era um restaurante caro, e aí eu olhava, bati o olho e falei, cara, isso aqui não é tão difícil de fazer. E eu já Ah, cozinhava por hobby, né? você gosta de cozinhar Gosto, então? Você gosto. já. Ah, A tá. minha avó, a minha mãe cozinham muito bem. Eu sou taurino, né? Sempre tive muito prazer em comer. E sempre fui Taurino muito com curioso. fome não dá certo, concorda, né? E aí? E aí eu sempre cozinhei em casa, então aí surgiu a curiosidade. E aí eu comecei a pesquisar. Nessa época a internet já era, o YouTube já tinha algumas coisas, tal. E aí eu comecei a pesquisar e fazer em casa. E confesso que no começo ficou muito ruim, cara. Não acertei de primeiro, é muito. A culinária mexicana não é difícil. Só que ela é muito condimentada, é muito pesada. É muito Sim, parecida com a nossa culinária nordestina, sim, sim. muito condimentada. E pra gente que só coloca temperinho assim, né? Suave. Fica difícil de você entender a Ah, culinária. tá, tá. E aí eu comecei a fazer em casa, começou a ficar bom. O meu emprego lá como engenheiro já começou a, tipo, esgotar, né? Uhum. 5 anos, eu já tava de saco cheio e tal. E aí a minha culinária começou a ficar boa. E todo mundo, pô, você tem que viver disso, você tem que. Arruma um jeito de vender esse Hum. negócio. E o pessoal ia na minha casa e gostava e tal. E a gente. E eu fazendo e trabalhando e fazendo e trabalhando. Saí e falei, bom, eu vou trabalhar com meu irmão, vou vender meus estandes. E aí eu consigo abrir um buffet de comida mexicana para fazer festa como hobby. Olha que legal. Como um hobby. Como hobby, eu gostava de fazer. Falei, bom, faço uma festinha por semana, 4 festas, ganho uma grana, faço o que eu gosto, tudo certo. O stand não aconteceu nada e as festas não eram uma por semana, eram 4, 3, 4. Já começou bombando. Por quê? Culinária mexicana, todo mundo tem curiosidade, tá muito ligado à festividade. Sim, sim. Aliás, particularmente, eu fiz o aniversário meu Olha que com legal. o tema, a gente fez tudo. E a nossa diretora também ama cozinhar. Olha que Então, legal. ela é uma grande irmã, a gente, enfim, né, tem uma amizade há muito tempo. E cada ano eu faço um tema diferente. Um ano foi mexicano e foi um Isso. sucesso, assim. Sim. Né, Zanilda Sabata? Tá ali já, né? Que foi aquele tema mexicano, estamos falando, ó. Show de bola. E aí as festas começaram a acontecer e o stand morreu. Então assim, morreu, eu falei pro meu irmão, ó, já era, vou começar a fazer festa. Essa festa aqui, na verdade, foi um piloto, você vê que a foto tá com a chapa desligada. Foi um piloto que eu fiz no salão de festas da minha avó para ter fotos para mostrar para conseguir vender as primeiras festas. Ah, então você fez uma Uma propaganda, um propaganda, trabalho de divulgação, enfim. Facebook, Instagram, e aí a gente começou a vender, e aí já marquei, tipo, uma festa, 2 festas, 3, blá, 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 e foi. Ah, que bacana. Isso nós estamos falando ainda no ABC ou já estava aqui em São Paulo Não, nesse então, momento? a minha sede era no ABC, Ah. eu esperava fazer bastante festa no ABC, mas não fiz nenhuma. Eu fazia muito Alphaville, muito Alphaville. Nossa, um do ladinho do outro, né? Nossa senhora. É bem do lado, né? Tipo, pra quem não conhece, gente, nós estamos falando literalmente o É, oposto. Pensa em norte e sul, em São Paulo. Mauá, Alphaville não era fácil, Não, cara. não é. E muito Zona Sul, Aqui, muito, Morumbi, Panambi, porque nessa época ainda, a gente não conhecia eles, Anil, na época. é, Ô, meu pai, viu? cara, eu tinha um concorrente só. Então, assim, e eu acho que a criação do Tacomex pra ele foi um alívio, porque ele não dava conta. É, sim. Ele era de Osasco, inclusive um buffet que não sei se existe ainda, mas era bom, várias avaliações positivas e tal. E eu era de Mauá e eu pegava festa, ele pegava festa, então assim, quando eu não conseguia, mesmo sem eu conhecer, eu indicava, falava, ó, tem esse cara aqui, ó, que éramos praticamente só os dois. Então eu fiz muita festa, cara, muita. E muito na Zona Sul de São Paulo, que é onde hoje tá o restaurante. Sim. Por isso que eu resolvi ir pra lá, entendeu? E se manter fixo no local só. Exato. Vamos continuar falando um pouquinho sobre essa história das festas, que eu imagino que
além da parte às vezes o cansaço que é natural, né? Porque Sim, é legal a gente falar dessa parte também, porque nem tudo são flores, né? Então é é, importante a dedicação. Primeiro, eu vou só responder uma coisa que eu queria falar lá atrás. No momento que você teve essa questão familiar, que acabou tudo, né? Que você falou, e são dois caminhos mesmo, pelo que você falou. O que você fez, que é preciso levantar a cabeça e seguir em frente. sim. E as pessoas que acabam se apagando numa situação dessa e acaba se prejudicando É, meio que cara, sem mudar. Então é legal você dizer isso, é isso que eu queria dizer, porque se estimula, você sim, mostra que dá para correr sim. atrás e se vencer, né. É, eu acho que a primeira coisa é você que é o mais difícil, é você admitir o que aconteceu e se adequar ao que aconteceu. Então tem uma história que eu sempre conto que é o seguinte, eu quando aconteceu tudo isso, eu morava sozinho, e aí não, vou manter aqui aluguel, água, luz, internet, cara, você quebrou, você não tem dinheiro. É, Você vai manter como? não Aí, entra bom, aí mais. você tem que pegar o seu ego, engolir ele, falar: "Bom, agora é isso". Fui morar com a minha avó, um cara de 36 anos, que estava acostumado com um carro novo, com um monte de mimos, né. Sim, Fui morar com a minha avó, sem grana, sem nada pra fazer, tocando um negócio que estava tentando sobreviver, mas que não dava não dinheiro, dava não dava retorno. mais, Uhum. e dando murro em ponta de faca. Então eu costumo brincar o seguinte: teve uma época da minha vida, cara, que eu fiquei morrendo de vontade de comer purê de batata na hora Uau, do almoço. Porque uau. eu gosto de batata, eu gosto de purê de batata, purê de mandioquinha. E eu não pegava, porque é pesado. Eu tinha R$ 10 pra comer e 10 pra colocar de combustível pra rodar o dia inteiro pra correr atrás das coisas. Uhum, uhum. Então eu fazia esse cálculo, ia no quilo, eu já sabia exatamente o que eu tinha que pegar pra dar uns 9 e pouco pra poder. Mas eu consegui, cara, que eu acho que é o mais importante, é internalizar esse problema. Exatamente, é o mais Falar, importante. cara, eu tenho que viver com isso, essa não é a minha condição, eu vou lutar pra sair dessa condição, mas essa é a minha condição hoje. Sim. Então eu preciso fazer alguma coisa e organizar o orçamento e as finanças, cara. E cortar, assim, cortar. Um ano, 2 anos sem lazer, um ano, 2 anos sem comer fora, um ano, 2 anos sem fazer nada. Você Que tem que. que dá certo se você fizer Sim, isso, sim, né. E exatamente. por isso eu quis voltar só nessa parte pra Não, gente não, ótimo. né, não fugir Perfeito. muito longe, mas mostrar que todo mundo pode ter desafios aí a Sim, serem vencidos, e a ideia é essa, vencê-los, né. Mesmo que é. você precisa, eu tenho um ditado muito legal que eu gosto de dizer, gente, que é assim, às vezes você precisa dar 2 passos para trás para ir É, cara. pra conseguir dar 10 para frente. Então, às vezes, parabéns, muito bom O trabalho mesmo. problema é que o ego não deixa você dar os 2 passos pra trás. Então tem que trabalhar o ego. É difícil. Muito bem. Bom, aí tudo, graças a Deus, foi seguindo com muita luta, Isso. determinação. E pandemia. Vou chegar nesse, né, Pandemia, minha todos os nossa. convidados que a gente vai falar disso, aí chega a Ah, bendita, né. é. Mas as festas foram aumentando, Sim. você foi aumentando a tua equipe, imagino. Como é que foi esse crescimento de festas? É, cara, então, hoje, olhando pra trás, eu vejo que a pandemia foi até bom, porque ela acabou com as festas, né? E eu tive que partir pro restaurante. Por quê? Voltando pras festas. É um negócio um pouco difícil de você replicar. Porque você tem uma estrutura que tem um carro, uma porção de equipamentos e uma equipe. Então, para você crescer, você tem que ter mais um carro, mais os equipamentos e mais uma equipe. Sim, dobrar. Dobrar. Então, cada vez que você Cresce. cresce, você tem que dobrar, 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 dobrar. E é um negócio que você começa a colocar dinheiro e não tem fim. Então, eu fiquei 2 anos, 2 anos e meio com festa e eu consegui mais um carro, mais uma equipe, mais uma estrutura. E ainda era pouco, porque aí você tem que manter esse carro, manter a equipe, manter a estrutura, e a lucratividade das festas é muito boa, é melhor do que a do restaurante. Hum, Só que quando você pega esse dinheiro e investe, ele é pouco. sim, aí acaba não dando, a conta não Exatamente, a fecha. conta não fecha. Para o engenheiro que entende ó, de números certinho. Exatamente. Então, assim, enquanto era uma equipe só e eu estava em todas as festas, estava Ah, tá. excelente. Quando eu dobrei a equipe, eu já tive que correr um pouco mais atrás. E aí veio a pandemia e aí mudou tudo, né? E chegou abençoada, É. né, em 2020 então, e o que que te levou a dizer assim: "Vou abrir um fixo"? É, Obviamente a pandemia, como você falou, mas e aí? Primeiro, depois a gente já falou do nome, mas e aí? "Vou abrir um restaurante", de onde surgiu essa ideia? Por quê? cara, eu acho que foi pra mim era o único caminho possível. Eu não tinha outro caminho, porque eu já tinha o know-how, eu já sabia fazer a comida,
A gente era 5 estrelas no Google, então assim, todas as festas que a gente fez, a gente não teve nenhuma avaliação ruim de Hum. festa, do período de festa. Então eu sabia que a minha comida era boa, ela já estava validada, e eu não sabia fazer outra coisa, cara. Eu falei, pra obra eu não vou voltar nem a pau. A motivação foi Não essa. vai dar, né? Quero ficar perto da minha família, quero ficar por aqui. Tentei algumas coisas como engenheiro no ABC, em São Paulo, mas aí era tudo obra de prédio, as obras estavam todas numa incerteza nessa época, E quando a então. gente perde também, né? Perde o tempero, É, não dá muito certo, né? exatamente. Voltar para isso daí não era um caminho. E aí eu comecei a pensar em várias coisas. E a princípio, olha que engraçado, eu tava na sede lá em Mauá, né? Na sede onde era o buffet. Não era um local que eu podia fazer um restaurante, porque era uma casa, enfim. Hum, E aí eu comecei a tentar fazer comida congelada, vender tipo kit festa para as pessoas na pandemia. tá. Mas as pessoas não podiam se reunir, aí era só 2, 3 pessoas, os meus contatos eram todos longe, então a logística ficava muito Sim. cara, muito complicada. E aí eu fiquei ainda uns 2 ou 3 meses, formatei essa ideia, coloquei em prática, não deu certo. Isso foi tipo maio, junho, julho de 2020. E aí em julho eu falei, cara, eu vou procurar um ponto e vou abrir um delivery. Ah, E tá. aí a ideia, olha como o mundo é louco, né? As nossas ideias acabam indo para um caminho Elas são diferente, melhoradas sem a gente perceber. sem a gente perceber. Aí entra a mão de Deus, né? Sem dúvida. É, a ideia era abrir como se fosse um empório. Não sei se eu consigo. Como se fosse um empório com comida mexicana fresca barra congelada. Tá. Então a pessoa ir lá, por exemplo, Poderia que nem até se você. servir, mas poderia levar pra casa. Não, não ia se servir, ia Ah, só levar para só levar casa. pra casa. Pronta pro almoço, por Isso. exemplo, tá. É. E aí, assim, você vê que fica difícil até de eu Uma explicar. rotisserie, né? Exato. Pronto. Fica difícil até de eu explicar, porque, assim, foi uma ideia meia besta que eu tive que não ia dar certo. E aí, no meio do caminho, enquanto eu tava fazendo a obra do restaurante, as pessoas passavam na frente e perguntavam: o que vai ser aqui? Eu falei, pô, a gente vai fazer uma comida mexicana. E aí, puta, que legal, vai ser um restaurante? Não, não vai ser. Aí você viu o brilho da pessoa diminuindo, assim. Não vai ser um restaurante? Ah, tá. E aí eu comecei, opa. Aí o cara que alugou o ponto pra mim, porra, meu, você tem que abrir um restaurante. Não é Ah, possível. Você não vai abrir um restaurante? Pô, meu, aqui. Aí começou a mostrar, não, porque. E aí começaram a vir pessoas, não, você tem que abrir um restaurante. Aqui vai ser um restaurante. E foi. Aí eu abri um delivery, um restaurante que era um pouco maior do que essa sala, com 16 lugares, no meio da pandemia, que tinha restrição. sim. Meu, loucura. Loucura. E aí o delivery começou a bombar naquela época Uhum. e o restaurante iam muitas pessoas, né? Numa garagenzinha, num lugar muito pequeno e meio improvisado, eu na chapa. E aí o negócio começou a acontecer. E eu peguei, a pandemia, ela foi um problema e uma bênção, né? Porque as pessoas não sabiam fazer delivery, né? Inclusive Sim. eu, É, mas muita gente teve que reorganizar a vida, né? exato, e os restaurantes não sabiam fazer delivery. Então ali teve uma janela de oportunidade para quem começou que hoje não existe mais. Já tá saturado em É, alguns pontos, né? exatamente. Então eu consegui surfar nessa onda e Pô, consegui que crescer. E aí legal. as coisas foram acontecendo para esse lado de restaurante e delivery. Hoje, infelizmente, a gente não consegue mais fazer eventos, porque não tem equipe, não tem estrutura, não tem o local, e o restaurante me consome 110%. E por fim, então, na rua, me corrija aqui, ó, Ticoatira, Isso. 351, lá no Bosque da Saúde, Zona Sul, facinho. É perto de metrô, Marcelo? Pouquinho, é perto do Alto de Ipiranga, perto da Santos Imigrantes, dá uns 5 minutos de carro, é bem Rapidinho. pertinho. Maria, acho que nós temos uma foto aí também do lado interno, a parte interna do restaurante. Vamos, Sim. vamos ver aqui a foto 4, olha aí. Aí, ó. Rapaz, que bonito. Essa Que aqui é uma legal. festa que a gente fez, que foi a festa que eu mais trabalhei na minha vida. Sério. Depois, Tava lá também? Não, eu vi umas fotos que você tava lá. depois eu te conto. E esse daqui foi quando a gente inaugurou o restaurante. A gente tá nesse local hoje, que é o 351. Uhum. E aqui foi Isso aqui era um negócio legal da gente falar, cara. É um salão, na mesma rua, a gente mudou pra lá e voltou pra cá. Você abriu Abri aqui, fechou, mudei foi pra pra cá lá. e voltei pra cá. Por quê? Cara, esse é um negócio interessante da gente falar, que aí é uma coisa
que envolve ego também. Esse menino foi testado, hein, É, gente? Foi testado. É. Então, assim, eu tive esse problema da quebra na loja de materiais de construção, tive o problema da pandemia, que eu me vi sem dinheiro, sem ter o que fazer, e tive que me reinventar e abrir o restaurante. E aqui, quando eu fui para esse salão, aí foi uma outra situação. A gente estava voando, não estava dando conta dos pedidos, tanto do delivery quanto do salão. E aí, quando o salão enchia, era um problema. E eu falei, cara, eu tô com um problema que qualquer dono de restaurante gostaria de ter. E aí o meu ego falou, mas não, agora eu vou separar aqui, vou pegar esse salão, vou jogar pra lá, e Tá. aqui eu vou colocar mais uma marca de almoço e a gente vai fazer e vai acontecer. E aí eu comecei a olhar pra lá e tropecei na pedrinha que tava aqui, ó. Puxa. A gente veio pra esse salão, ficou lindo, maravilhoso, sensacional. Que é maior que esse, de certa forma? Não, ele é Não? menor, Ele é cara, menor, chega mas a ser assim, menor. por causa do espelho, ele dá uma sensação de maior. Tá bom, entendi. Mas assim, Ele é- acredite em mim, ficou muito elegante, muito charmoso. Só pela imagem dá pra ver que Charmoso. realmente é acolhedor. Aquele Exato. ambiente intimista que você se transporta pro local, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Nesse local, a gente teve uma série, em série mesmo, de problemas com funcionários, Puxa vida. porque dividiu a equipe de lá ficou bicuda com a daqui, aí é de lá no. Puxa, E aí não deu certo. que pena. E aí a gente inaugurou aqui em março de 24 e fechou em dezembro de 24. Tá. E aí no dia 1º de janeiro de 25 eu voltei para esse ponto. Então eu reformei aqui, Uau. Deixou. deixei com a esse cara ponto, tive que bonitinha. voltar para cá e reformar aqui. Porque já era uma outra coisa quando você saiu. Exato. A gente ia fazer uma dark kitchen, algumas outras coisas. Aham. Então 2025 foi um ano desafiador. Mais desafiador, mais um desafiador. né? Exato. E tá aí, então, lá no Bosque da Saúde, repetindo aqui, ó, tá escrito aqui embaixo também, pessoal de casa, Boa. Rua Ticoatira 351, Bosque da Saúde. Você funciona sempre à noite, Marcelo? De segunda a sexta à noite, das 18 às 23. Sábado é o único dia que a gente abre para almoço. Então, sábado do meio-dia às 23. E o mais legal do sábado é que a gente não tem pausa. Então, assim, tem dia... É engraçado, cara. Tem dia que 4h30 da tarde o restaurante tá cheio, porque tem a galera do almojanta. O cara saiu, tomou que é o fim café de tarde. tarde. Como chama? O happy hour da vida. Exato. Que legal. E eu vou repetir agora o nome da rede social dele, que a gente falou lá o nome do restaurante. Tá fácil, né? Sim. Tacomex, tá fácil, né? E você não vai, agora não vai esquecer nunca mais por que Tacomex. Eu falei, Jesus, da onde sai esse nome? Então, como termina com X, né? Taco, do taco, que aliás, gente. Depois a gente vai falar de comida, porque Isso. já tô com fome. Foi o único problema dessa entrevista que não tem nada pra comer, gente. Como que o restaurante não traz, né? Ó. A gente já brinca com a assessoria aqui. Eu apanho já. E Max de mexicano, tá fácil. Então, tacomex.mexicano. Isso, exato. Essa é a sua rede social. É a rede social. Isso. Aí no Instagram tem todas as informações, eu mesmo que respondo. Então, quiser mandar mensagem lá, eu que respondo. E se eu não quiser sair de casa, mas quero comer uma comida lá do Tacomex, é possível? Cara. A gente tem um raio de 5 quilômetros, que é bem grande, de raio, que é entrega própria, nossa, motoboy próprio. E a gente tá no iFood, então o iFood tem mais um raio aí que abrange até 10 km, cara. Então, assim, pega Santo André, um pedacinho de Santo André, São Caetano inteiro, Zona Leste ali, Moca, Vila Prudente, vai quase até a Pompeia, Itaim Bibi. Aí lá embaixo, Vila Monte Alegre, Jabaquara, pega todo esse raio, é um raio bem grande. Bem Zona Sul, pega um pouco da Leste, que bacana, além do ABC. Ipiranga, e pega um pedacinho do ABC, cara. Se você não tiver nesse raio, você vai ter que ir lá. E ó, mas vocês já viram na foto aí? Maria, volta a foto pra gente, por favor, a última. E é um espaço super acolhedor, né? E você tá há 5 anos lá agora. 5 anos. Nesse vai e vem, mas... Sim. E há uma ideia, há um projeto, há uma sugestão de ampliar essa ideia linda aqui, esse gostoso local. Aliás, não quero mais falar com ele, porque ele não trouxe comida. No final da tarde. É verdade. Cara, sim. A gente tô estudando com um cara que é mentor meu. Ele tem
65 restaurantes, cara, numa rede de franquia lá de Brasília. Pô, que E a bacana. gente tá em conversa aí para formatar esse projeto de franquia para 2027. Então teremos novidades. Você vai trazer. Ah, com certeza, primeira Não é a mão. comida, a gente é a novidade. Também é a Isso. comida. Tem opções para quem não gosta de carne, porque a gente sabe que a culinária mexicana ela é muito à base, Sim, né, de carne. E tem opção para tem. quem é vegano, para quem é vegetariano? Vegano restringe um pouquinho, porque assim, Bastante, né? é bastante, porque a maioria das coisas que a gente tem vão queijo e Sim. laticínios. Uhum. Então, o vegano tem um pouquinho de medo de falar, olha, pode vir tranquilo, E porque tem. pro vegano ele vai comer, ele vai ter algumas restrições de pratos. Pro vegetariano, tranquilo. A gente tem um recheio de proteína de soja lá, e o nosso maior problema no iFood é que não, olha, eu preciso cancelar esse pedido. Isso não é soja. Isso é carne, tá muito? É carne. Não, não E é é carne, é soja. soja. Olha. Aí eu tive que. Eu comprei a proteína de soja mais escura, que é parecida com a carne. Agora eu não compro mais. Agora você Eu fica na. compro a amarelinha, que ela é parecida com frango, pra falar: Que olha, isso aqui é proteína de coisa. soja. Porque a gente faz um temperinho bem mexicano, bem levezinho, bem legal, Uhum. e ela fica legal, cara. Então, assim, quem for no rodízio vai ter essa proteína de soja e pro delivery também. E aí tem as coisas de queijo. Então, assim, o vegetariano vai passar super bem. O vegano já vai ter Uma algumas restrição restrições. maior. Então, a quesadilha não dá, porque vai Sim. queijo, surquim não dá, mas tem bastante coisa que dá pra comer. Mito ou verdade? Que a Vamos lá. comida mexicana tem que ser apimentada. Então, cara, é mito. Por quê? Se você for ao México, sim, você não vai achar Olha, é comida que não difícil. seja Cidade do apimentada. México. Sim, A gente esteve numa ilha do Caribe lá que pertence ao México, né? Olha, foi difícil achar comida lá, viu, gente? é. Também, nossa. Porque assim, Mas é maravilhoso. Eu é sou da cultura pirado. deles. É da É. cultura deles. Então, assim, pra eles é muito natural. Teve um amigo meu que morou no México e ele fala que o lanche das crianças é pão, steak de frango e fatia de jalapeño. Uau, e é muito forte o jalapeno, gente. Exato. Pra gente aqui é absurdo, pra É, eles é normal. caramba. Eles comem habanero. Habanero acho que é 500 vezes Mais mais forte forte do que a que a jalapeno. jalapeño. Jalapeno é uma pimenta, gente, que já é bem intensa Exato. pro nosso paladar, né? Então, assim, quando eu iniciei o restaurante, eu entrei num dilema. Porque eu era festa. Então, fazer festa, por exemplo, você vai fazer um aniversário e que nem você fez, e aí você vai chamar sua família de 3 anos de idade a 80 anos de idade. Sim. Então, você é apaixonado por comida mexicana, mas de repente o seu sogro, o seu primo não é. Sim, Então, muito a gente comum. sempre fez um negócio que é autêntico, mas mais abrasileirado, sem pimenta e sem coentro. O coentro também é muito presente, É, verdade. exato. Lá é obrigatório, aqui a gente Uhum. deixa como opcional porque a maioria das pessoas não gosta. É. Eu tenho uma história com coentro que eu não consigo. Então, assim, como que eu faço a festa e eu não posso provar o guacamole para ver se tá bom de sal por causa do coentro? O coentro tem um lance, cara, que para algumas pessoas, e eu acho que eu me enquadro nisso, uma parte da língua entende que o coentro é um veneno. Olha, Então, a hora que bate na língua, ele volta. Não ele tem volta. como. É. Você não consegue. Então, eu tirei o coentro por uma questão pessoal e conversando nas festas, a maioria das pessoas, poxa, eu também não gosto, pacificou. E a pimenta, nas festas, eu sempre deixei à parte. Quando eu fui abrir o restaurante, falei, cara, eu vou fazer o que eu sei fazer. Sem coentro, pimenta à parte. Sempre divulgando isso. Hum. E aí lá a gente tem uma parceria com o senhor Acepipes, que é um cara ali do lado, que é um pequeno comerciante que tem uma indústria pequena de pimentas. Hum. E eu tenho vários molhos de pimenta dele. Inclusive, Rogério, um beijo pra você. Cara, as pimentas sensacionais. Eu faço uma salsa picante no restaurante, que também é bem levezinha, legal. E a gente tem o jalapeño, tipo um picles, mais suave, mas é bem forte. Então eu tenho pimenta para todos os gostos, quem quiser adiciona. Temos problemas? Ah, tá. Temos. Algumas pessoas não pegam bem com isso. Olha, mexicano, eu vim numa expectativa, tem que ter pimenta, eu gosto e não gostei. Aí vai lá no Google e tal. Mas a maioria das pessoas vai pelo outro lado. Olha, eu vim aqui exatamente porque a pimenta é a E parte. eu coloco. Eu gosto de pimenta, não sou Eu tão também. forte com pimenta, eu gosto de pimenta. Acho que. Eu acredito que a pimenta, na minha opinião, humilde aqui, porque senão a gente vai ter hater depois. É a Vai. beleza dessa pessoa. Polêmica. Você conhece bem, né? A Assim, ó, assessora aqui, né? polêmica! Polêmica, né? Na minha opinião, a pimenta tem que saborizar e não Sim. tirar o sabor do prato, não é isso? O problema, cara, é que pra quem gosta de pimenta muito forte, não tira.
Só que pra Pode quem ser. não gosta, que nem minha mãe, por exemplo, a gente tem lá uma maionese chipotle, que é uma maionese com jalapeno defumado. Hum. Pra mim, ela é super leve, super saborosa, super gostosa. Aí fui, mãe, experimenta que a gente fez tal. Ela não Então, tinha o assim, hábito. Como que exato. chama sua mãe? Sueli. Ele não gosta de você, dona Sueli. Então, assim, é uma coisa muito relativa, muito pessoal. Então, as pessoas que amam pimenta e que comem pimenta num nível muito forte não conseguem entender isso. É mais ou menos o lance do coentro. Uhum. Pô, mas Sim, eu entendi. amo coentro. Então, acaba ficando uma brigazinha. A gente prefere deixar à parte. Cada um com a sua briga. à parte, Exatamente. não é? Gosta de escrever, Marcelo? Gosto. Olha, a gente tem um portal de notícias chamado Orbis News, que na verdade é que um legal. portal que a gente tem mais de 200 articulistas, são pessoas que escrevem para o portal, Que legal. trazendo todas as novidades do país nas suas diversas áreas. Então, política, economia, saúde, comida, né, Boa. alimentação, tem todas as áreas mesmo. E a gente seleciona muito quem nós convidamos para o portal, porque a gente quer que você que leia lá em casa possa ter a confiança do que vai ler. Ou seja, se está acontecendo em tal lugar, tal coisa, pode ler que é verdade. Isso é muito assim, uma prima nossa de acontecer. Então, quer acessar o site, quer ter todas as notícias Olha que atuais legal. de qualidade, entra lá, www.orbisnews.com.br, se inscreva que você vai estar recebendo todas as notícias. Faço convite para você, então, se gostar de Boa. escrever sobre Com toda a tua certeza. área, que você tem uma expertise Sim. até de vencer muitas coisas na vida. Sim. Aí, viu? Mais um trabalho para você. Aí, Nossa ó. assessora adora, né? Vambora, vamos em frente. Maravilha. Então Show tá de aí. bola. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Legal. Olha, é o seguinte, pelo que entendi, quem for lá comer, além de saborear dentro de um cardápio, um à la carte da vida, tem rodízio. Tem rodízio, cara. Quando que a gente vai? Olha o tamanho da pessoa aqui, né? Vambora. Vamos lá fazer. A gente vai gravar lá, Isso, viu, com gente? certeza. Tem rodízio, cara, porque assim, eu fui um pouco relutante com relação a isso, porque como empresário, o rodízio é um negócio difícil de administrar, Tá. né? E assim, eu já tinha essa expertise das festas. A festa, ela é uma incógnita. Eu tinha que levar 40%, 50% a mais de comida, porque você não sabe o que você vai achar, Sim, sim. né? Você tá fora do seu... Às vezes vem mais convidados que o Exato, planejado. Exato. Então, assim, eu já tinha essa expertise, mas é difícil de você controlar o CMV. CMV é o custo de mercadoria vendida, Tá. do que você tá pondo na mesa do cliente. Tá. Mas a comida mexicana, inevitavelmente, você cai no rodízio. Então, a gente começou com à la carte, um mês depois de inaugurado, por força de mercado, tem rodízio, tem rodízio, tem rodízio. Rodízio. E aí a gente começou com rodízio e hoje é um baita sucesso, cara. Você tem os dois Tem hoje? os dois. Tá, então, Tem os dois. né, quero escolher um prato típico, eu posso escolher no à la carte, ou senão eu posso assumir o rodízio lá e sair de lá carregado. Exato. Gostei da ideia. Se eu quiser reservar o espaço para um evento, Ah, legal, cara. é possível fazer isso? Sim. O nosso salão, hoje, ele tem capacidade para 40 lugares. Então, Tá. o que a gente faz? A gente deixa até 24 lugares, que é o sofazão, que a gente chama. A gente faz um belo de um mesão e até 24 lugares a gente consegue reservar, deixando um espacinho para as outras pessoas também terem a oportunidade de vir. Mas tem lá no seu Instagram, Tem, não tem? tem Então sim. tem Aí é lá só- o espaço. Cara, nessa parte a gente é bem prático. Então, Hum. assim, eu respondo o Instagram, ainda consigo fazer isso, graças a Deus. Então, chamando no direct, eu mesmo que vou responder, faço a reserva. A reserva não precisa ter nada de garantia, nada de antecipado. Simplesmente, vai mais ou menos tantas pessoas, tal horário, tal dia. Meu Tá limite de reservado. pessoas, 24 24. para esse evento mais fechado, assim, vamos Tá. dizer. Então, mais ou menos 24 pessoas. Quer comemorar? É só organizar contigo. Lá pela Isso. DM já te encontra. Fácil. Tranquilo. Tacomex.mexicano. Isso Não aí. tem como errar. Tem mexicano 2 vezes no nome. 3 com taco, né? Se exato. pensar, né? Bom, acho que você falou do iFood. Sim. Maria, põe pra mim as 5, por favor.
aqui a gente fuça a vida do povo, né? Ó, que E a gente legal. descobriu que você ganhou o prêmio em cara. 2023 e 2024, o selo Super iFood. Exato. Primeiro, parabéns, né? Porque eu tenho Obrigado. certeza que é resultado de uma boa qualidade. E como é que é, né? Ser referenciado numa grande empresa que entrega pro Brasil afora. Cara, isso até me emociona um pouco, porque depois de tanta porrada, né? É Depois bom, de né, a tanta gente porrada, receber e saber que o caminho isso tá aqui certo, né? é uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque é a chancela, né? É a Sim. chancela. Então, assim, e é a chancela dos clientes, cara. É isso que ninguém Isso. entende. É. Não é que o iFood vai lá e fala E assim, avalia olha, eu você. quero dar pro restaurante tal. Então a gente tá junto com Osnir, Esfirra Imigrantes, só cara grande. E Sim. dentro da culinária mexicana, cara, a gente é bom no que a gente Que faz. legal. Dentro do iFood, a gente é bom no que faz. Eu entendi muito rápido o jogo do algoritmo. O iFood é um algoritmo, é um robô. Sim. Não é... as pessoas acham... As pessoas que têm restaurante e que assim, o iFood não me mostra, o iFood... Cara, você tem que entender o jogo e jogar o jogo. Não tem outra alternativa. Não adianta eu reclamar pra você, pra ela. Você tem que jogar o jogo. Qual é o jogo? Comida boa, entrega rápida, sem problema, sem erro e sem defeito. É isso. Então, assim, hoje a gente tem 0,02%. 0,02% de erro em pedidos do Nossa. iFood significam 2 por 1000. Ou seja, né? Praticamente zero. Então, assim, errar a gente erra? Óbvio. É impossível ter uma operação 100% desse tamanho. A gente não é tão grande, mas é E impossível. no delivery você funciona de domingo a domingo? Não, domingo a gente fecha, Domingo cara. você fechar. É. Só Aí, de segunda a de sábado. segunda a sábado, nos mesmos horários do restaurante, a gente abre um legal. pouquinho mais cedo, às 5 horas. O almoço pro mexicano é muito fraco. Então a gente concentra os esforços à noite. Então, assim, a gente entendeu desde cedo que o jogo não é você ter a melhor comida. A comida tem que ser boa. Ponto. Mas isso todos são, cara. Sim. A concorrência nesse sentido, né? Então, eu vou nem falar há. que eu sou o melhor? Não sou. Aliás, a pergunta é essa: segunda a sábado, vezes 12 meses, como é que você faz? Você tem uma equipe para te ajudar, óbvio, né? Sim. Mas você fica na administração constante no restaurante? Não, cara, então, eu ainda fico na operação. Na operação mesmo? Operação. A gente tá de 2023 pra cá, o maior desafio de todos os donos de restaurante primeiro, fazer a conta fechar, Sim. lucratividade, porque a gente tem uma série de taxas aí. O iFood é uma bênção, mas também, se você não souber precificar, você tem problemas. Uhum. E o segundo maior desafio, que hoje é o primeiro, é a equipe. As pessoas têm 1 milhão de alternativas fora da cozinha e não querem trabalhar na cozinha por uma questão de horário, de tempo, disso, daquilo. Então hoje a gente, de 1 ano para cá, 1 ano e pouco, desde o Dia dos Pais de 2024, a gente não abre mais de domingo. Tá. Então foi uma decisão minha, uma decisão custosa, mas... Né? Porque é um dia que a Sim. família tá em casa, quer almoçar fora. Mas não me arrependo. Então, para os donos de restaurante que estiverem ouvindo, é uma decisão difícil de se tomar. Nem todas as culinárias podem tomar essa decisão, mas na dúvida é legal. Tá. E hoje a gente é 5x2. Então a gente já se antecipou dessa lei que ainda vai para Congresso e tal. A gente já é 5x2. Então o funcionário tem todos os domingos de folga e mais uma folga na semana para poder resolver as coisas dele. Que legal. Então é isso. Que bacana. Isso é bom fazer. Isso eu penso que o empresário que tem essa consciência do funcionário, ele trabalha melhor, tem equipe melhor, Sim. tudo funciona e flui melhor, não é, Marcelo? Sim, com certeza. Eu acho que é uma coisa que você tem que se colocar no lugar da pessoa. Então, assim, a minha escala é 6x1. A minha é 7 às 6x1. vezes, né? Porque em casa, né? Ele cozinha em casa, né? Domingo é o dia da minha filha, então é 7x1. 7x1. E falando em comida já, né? De novo, Bora. né? Bom demais da conta, como diria o mineiro. Qual o prato que mais sai lá? O rodízio eu entendi, mas assim, o que mais se pede no seu restaurante que não fácil, tem cara. como? No salão é o rodízio. Então, assim, é imbatível. Tem os à la carte ali, se você quiser fazer uma refeição rápida. Mas normalmente a pessoa vai no rodízio. Inclusive, a gente está reformulando isso, teremos novidades. Aí depois você me chama de novo. Com prazer. Mas a gente vai gravar lá. Exatamente. Aí tem com medo, que aqui não tem. Exatamente. Já se viu um negócio desse. E
A gente tira por base o delivery, que o delivery é 80% do nosso faturamento. Então, assim, a gente é muito mais forte no delivery do que no salão, até por uma questão de quantidade de mesas, de capacidade de lugares. No delivery, a gente tem 2 pratos lá, cara, que são imbatíveis. O primeiro é um taco de Big Mac. Então, a gente apelidou ele de Taco Mac. Então, o que a gente fez? É uma receita que não é minha, é uma receita que viralizou no mundo inteiro, que é um hambúrguerzinho dentro de uma tortilha de trigo em forma de taco, mas com os mesmos ingredientes de um Big Mac. Então, de um hambúrguer. De um hambúrguer. Então, a gente faz o molho especial, cebola, a gente não põe alface americana, põe a selga, o hamburguinho. Uma versão mexicana do lanche americano. Cara, e assim, foi uma brincadeira que a gente fez, eu comi, gostei, e aí É o que mais sai hoje. É o que mais sai, é o top 1, cara. Caramba. É o top 1. Porque eu imagino que quando eu já estive, tanto comendo no México, como eu te falei, como em rodízio mexicano. Eu fui no convidado uma certa vez, não vem, você vai comer isso, aquilo. Pelo menos esse que eu fui. E começam a vir rodízio, libera. Aí eles chegam, trazem, olha, isso aqui é tal coisa, te interessa, tal coisa te interessa. Eu imagino que seja mais ou menos a mesma dinâmica. Lá a gente tem assim, esse prato, que é o Taco Mac, ele não está no rodízio. Por uma questão de custo e por uma questão de operação. É mais de operação do que de custo. Porque assim, como são hambúrgueres na chapa, a gente tem um espaço limitado. Claro. E aí, imagina essa mesa de 24 pessoas. 24 Taco Macs. São 24 espaços para produzi-lo. E aí ele dá uma bugada na minha chapa. Então a gente tem um esquema lá pro delivery, mas eu não coloco ele no rodízio. Ele tá no nosso à la carte. Então, se você ficou com vontade de comer o Taco Mac, vai lá, experimente no à la carte ou no delivery. Maravilha. Já guardou o nome? Taco Mac. Ele vai mandar uma foto pra gente, só pra gente instigar mais vocês. Deu água na boca. Tá vendo? Jantar, gente. E assim, o segundo prato que mais sai, mas é o primeiro em volume de vendas, né? Então assim, o Taco Mac em quantidade. Porque ele vira um complemento em quase todos os pedidos que a gente faz, cara. É engraçado isso. Coisa. Ele não é tão grande, então, não, que ele dá pequeno, tá. Um mini como hambúrguer. Se fosse um cheeseburguinho. Tá. Então, assim, dá pra você comer ele e ainda sobra espaço pra comer outra coisa. E ele é barato. Então, assim, é um negócio legal. E o prato estourar no seu delivery, né? E o prato que a gente mais vende de volume é o Festival Premium. Esse aí, cara, eu costumo dizer que também tem a mão de Deus. Porque... Amém. Foi um negócio que eu fiz um compilado do que a gente servia nas festas. É praticamente um mini rodízio. Então ele tem 2 quesadilhas pequenas de queijo, 2 pequenas de frango, 2 tacos de carne. Nossa, isso é mini, gente. Mas elas são pequenas. Elas são pequenas. Fiquei satisfeito. 2 burritinhos de pernil. Aí vai nacho, guacamole, surquim e chili beans. Nossa, então quer dizer, ele é bem completo. E ele é o que dá tração pro nosso delivery, cara. De cada 10 pedidos, 4 é Festival Prêmio. Que legal. E olha, gente, que interessante. Vocês estão vendo aí, acompanhando, vocês que estão nos assistindo pela Com Brasil TV e pela TV aberta, ou pelas nossas redes sociais, estão nos vendo. Você que está pelo Spotify, você está nos ouvindo. E dá para ver também, como você bem sabe. Muito legal que ele está aí. É a pergunta que eu quero fazer agora para ele, né? Como que faz comer 5 anos o mesmo cardápio e estar com essa mesma água na boca? Porque vocês viram, né? Ele não está falando, ele está saboreando aquilo que ele está me contando. Cara, eu como comida mexicana todo dia, cara. Ninguém acredita. Todo dia. Todo dia. Então, assim, eu almoço comida normal, vamos dizer assim, de terráqueos. E aí eu janto no restaurante. Eu não janto... lá a gente faz o almoço dos funcionários e à noite ainda tem a comida dos funcionários, que é excelente. Aliás, é a Karine que faz. Um beijo pra você, Karine. A comida dela é muito boa, cara. Sério? Mas à noite eu como um burrito ou uma quesadilha e eu faço questão de provar todos os molhos. Eu dou uma beliscada, eu belisco muito, né? E eu como comida mexicana todo dia. Eu não enjoo, cara. Caramba. Não enjoo. É porque tem uma diversidade boa também, né, exato. Marcelo? E bebida? Como que funciona lá a bebida? Porque no México tem umas bebidas muito boas, né? Sem álcool também tem, gente. Tem também. A gente tem uma... Nessa parte, assim, nos drinks a gente é bem restrito e fiel. Então, assim, a gente tem margarita, mojito e tequila sunrise. Ponto. Tá. 2 cervejas mexicanas, das marcas mais famosas,
uma cerveja nacional da marca famosa e ponto. A gente não é um lugar assim muito de bebida. A gente é um lugar mais que as pessoas vão em família, mais para comer e o drink acaba virando um complementozinho. Isso. Não tem aquela mesa, sabe, de mais uma rodada de tequila. A gente não é muito isso, nem é muito a nossa praia. Mas o sem álcool, que aí é a minha praia, né? Eu não bebo álcool, Ah, tá. por N motivos, mas Claro. enfim. O sem álcool, a gente tem algumas coisas muito legais, cara. A gente tem um chá gelado lá, um Ice Tea, que é muito parecido com redes famosas, mas ele tem um sabor um pouquinho diferente. E a gente saboriza com alguns xaropes que são muito bons, muito bons. Eu gosto. Cranberry, blueberry, limão siciliano, maçã verde, tangerina. Nossa, maravilhoso. E aí a gente tem as sodas italianas também com todos esses xaropes. Então, a gente tem um produto lá que é o Free Refill de bebidas. Custa R$19,90 por pessoa. E aí você pode tomar tudo isso, mais Coca e Coca Zero à vontade. Caramba. Então você pode pegar um copo de chá, um copo de soda italiana, um copo de Coca, por exemplo. E por R$19,90 à vontade. Todos os sem álcool. E a gente tem um mojito sem álcool, Por cara. R$19,90? R$19,90. Gente, vocês têm que Legal. ir lá. Vale a pena. Muito bom. E aí, cara, tem um cara que vai lá que é muito engraçado. Ele vai toda semana. Aí ele pede um burrito com um acompanhamento, ele não vai no rodízio. E ele pede o Ice Tea Free Refill. E a gente já sabe. Então, quando tem algum atendente novo, algum freelancer, não sabe. Ele fala, ó, pode trazer na jarra, tá? A gente já traz uma jarra de 800 ml e ele toma 3. Meu senhor. 3 jarras. Mas você sabe, tem um de restaurante Ice Tea. famoso aí que ele serve esses refis Sim, também, né? Você sabe sim. qual é? E é doido, porque você pede um bicho desse tamanho, e você traz, você toma. exato. Ele é tão gostoso É nesse gostoso. sentido. Se você é mais saboroso ainda, então você tá lascado. O que acontece? O chá, deu água na boca de novo. Tá cara. vendo? Por isso que eu falo. Mas isso é muito bom, porque você não tá contando pra mim. Você tá saboreando mesmo. Significa que é bom mesmo, O chá gente. nosso ele é um pouquinho mais forte do que esse daí. Então, assim, ele é Interessante. mais saboroso. Não é uma questão de que é melhor ou pior. Sim, ele é um o pouquinho seu, mais forte, claro, exato. claro. Olha, gente, quanta coisa boa. Pra saber mais, você vai ter que ir lá, com certeza, né? A gente vai lá e conta pra vocês também. Exatamente. Mas é o seguinte, é muito legal o projeto, porque o restaurante, além de ter todas essas coisas boas que vocês estão vendo, lá no Instagram do Marcelo, do Tacomex, vocês vão encontrar muito mais. Eu já fiz uma fuçada lá, tem muita coisa legal, muita coisa boa. Porém, Maria, põe as 6 pra mim, que você divulga bem esse trabalho, né? Graças Sim. também ao trabalho da nossa querida amiga aqui, que está presente, assessora de imprensa. Você já participou de outros programas de TV, Sim. né? Vamos ver aqui, a Maria colocar pra gente aqui lá. Você Ó, o teve Robert. aqui. Eita. Vamos lá. Quem são, onde você está? Ó, aqui a gente foi lá em Valinhos, nesse programa Mulher.com. Muito legal, cara. A gente fez um chile mexicano lá. Legal. Foi muito legal. Aqui a gente foi na Rede Família. São as 2 fotos aqui. Essa foto foi minha mãe que tirou da televisão, ó. Oh, que massa! Orgulho da mamãe. Claro, né? Mesmo eu te dando pimenta, né, Sueli? Eu tô ó. sabendo de tudo. Então são as 2 fotos. Aqui a gente fez algumas receitas, cara, para ajudar as mães nas férias. Então a gente fez um mac and cheese, que é um prato que Uma dica aí, pessoal saiu de do casa. cardápio agora, ele vai voltar agora no inverno, mas é um macarrão com cheddar muito, muito famoso lá nos Estados Unidos. E a gente fez esse mac and cheese lá. O molho cheddar nosso é bem especial. Que bacana. Esse daqui a gente fez uma quesadilha, um taco e fez o Taco Mac, que é o taco de Big Mac, lá na Rede Brasil. Poxa, que legal. E pra fazer em casa, né? Você faz em casa também, Sim. imagino, né? Quais receitas mais fáceis? Porque dá pra gente fazer, a gente que é leigo aí no assunto. Pô, cara, né? e você tocou num assunto legal. Quando eu fazia em casa, eu teve uma época que eu queria inventar 1 milhão de coisas. Uhum, O básico bem feito. Se você fizer uma carne moída, que é um chili, uhum. que foi o que eu fiz aqui. Então, quer dizer, tem lá no site, no Instagram deles, no meu, essa receita tá fácil. Posso até Opa. fazer um post sobre isso para o pessoal conseguir entrar. Entra lá, gente. Tá bem aqui, vai estar atualizado. Então, pra que a gente É uma possa carne ver. moída com tempero mexicano, bem simples de fazer, rápido e fácil. Aí você Porque faz... é um lanche legal, né? Porque fim de Sim. tarde, por isso que é legal. Sim. Você faz um guacamole, o chili e os nachos. Ai, Marcelo, mas eu não consigo encontrar os nachos na minha região. Cara, salgadinho lá, o tal do Pode- Doritos. Sim, serve, atende, né? Muita gente faz com Exato. Doritos. Então, um Doritos, um guacamole. E o chili, você já tem uma noite mexicana pra fazer na sua casa e se esbaldar e matar a vontade de comer comida mexicana. Não precisa mais que isso, cara. O abacate nosso brasileiro e o avocado, aquele pequenininho que tem no Sim. México,
Essa é diferente? É. Dá sabor diferente à comida? Dá. Vamos lá. Se você for fazer com abacate, prefira o margarida. Ele redondo, ele é mais parecido com o avocado. Se puder fazer com avocado, melhor. Às vezes não dá, não tem, Sim, não é tá difícil achar, safra, é porque difícil pequenininho o achar. avocado. Exato. A diferença tá na quantidade de gordura. Então, o Ah, avocado, ele vai te dar uma consistência diferente. O abacate nosso, se for aquele abacate normal, sim. ele vai ficar com gostinho de folha Tá. e com uma consistência muito aguada. Uhum. O avocado não dá isso. Então é mais uma questão de consistência do que de gosto. E aí Legal. o abacate margarida resolve esse problema. E um prato legal pra você fazer Facinho, em casa, né? fácil fazer em Tomate, casa. cebola, salsinha ou coentro, limão e sal, a gosto, tá pronto. Tá pronto, aí você tem seu lanche da tarde aí. Isso. Você vai a programa de TV, divulgar o teu material, tudo, mas também vocês fazem um trabalho bem legal, que é apoiar Sim. alguns projetos, né? Recente agora, no mês de março, vocês apoiaram um show em tributo Do Queen. do Queen. Cara, muito legal. A galera é muito gente boa. E aí a gente tá apoiando alguns projetos pequenos. Porque eu, como pai de bailarina, sei como é difícil esse negócio, cara. Então, assim, o cara que tá dando a cara a tapa, Sim. colocando um show sem incentivo nenhum, dependendo das pessoas irem no show. Então, assim, o que a gente faz? A gente faz uma mega divulgação no nosso Instagram. Eu mando comida lá pra eles, eles forram a barriga antes ou depois do show, aí fica a critério de cada um. Uhum. E eles fazem a divulgação nossa também. Então é um ganha-ganha, Claro, todo mundo sai que ganhando. inclusive os outros donos de restaurante, né? É uma dica boa É aí uma pra dica que- boa, cara, porque assim, é um trabalho muito legal. Eles ficam muito gratos, é um negócio muito legal, porque Que assim, legal. parece que você tá fazendo e eu só tô mandando comida. Pô, legal. E é um ganha-ganha, é um negócio muito legal. A gente fez também de um show de piano solo, a gente mandou comida para uma peça que tava o Leão Lobo, ele fez um story agradecendo a gente, foi muito legal, cara, muito bacana. Qualquer coisa aí que alguém tiver um projeto, Sim, entra em contato, pode entrar em faz o contato, por bate-papo, favor. muito legal. E pra gente, olha, o papo tá bom, mas chegou a hora de a gente ir lá pro restaurante, gente. Já tá Isso, acabando o programa pra exatamente. gente ir lá agora. Ah, a comida mexicana no Brasil tá crescendo. Sim. Né? Que dica você dá pra quem de repente quer se aventurar, não só na mexicana, mas nas diversas áreas alimentares do mundo aí, na área da comida? Cara, a dica que eu tenho, ela é muito simples, mas ela vale ouro. Todo mundo, quando pensa em um restaurante, pensa na comida. Tem que ter uma comida boa. Só que isso é obrigação, não é diferencial. O diferencial é precificação, é você estudar o mercado, se posicionar no mercado. Então, se eu sou premium, eu sou premium. Se eu sou intermediário, se eu sou popular. Eu acho que é nisso que as pessoas se perdem. Então, acho que é essa a dica. Você, antes de lançar alguma coisa, sua comida é boa? Legal. Guarda isso pra você. Mas você tem que se posicionar bem, ter um Instagram legal e estudar precificação e estudar mercado de alimentação. Hoje não tem mais espaço para amador, infelizmente. E que bom que a gente, como cliente, exato. ganha. Tá aí, gente. Marcelo, muito Imagina, obrigado eu que pelo bate-papo. agradeço. Quando tiver novidade, avisa a nossa grande amiga atrás aqui, Isso. que aliás logo eu vou ter papo com ela. Por isso que eu não tô falando o nome. Surprise. Isso aí, legal. Obrigado pelo carinho, pela participação, tá bom? Eu que E agradeço. quando quiser, estamos aí. Tá ótimo. E você tá convidado para ir lá. Muito obrigado. Vamos lá sim. E você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela participação. Aí entra lá, tacomex.méxico e conheça todo esse trabalho, vale a pena. E lá, pelo que eu entendi, e depois eu confiro para vocês lá nas nossas redes sociais, comer bem é base, faz parte, tá bom? Legal. A gente se vê segunda-feira com mais um podcast Gente que Fala. Até lá.